Fala galera, tudo bem com vocês? Então, estamos hoje aqui para mais um vídeo da nossa série Quebrando a Banca Setup, noções de informática, certo? Vamos fechar a informática aí dessa banca. Hoje o nosso assunto é conceitos básicos de computação em nuvem, Cloud Computing, definição e tipos de nuvem, certo? Então, vamos lá. Como sempre, gente, antes da gente começar as questões, eu preciso que vocês saibam alguns conceitos básicos de computação em nuvem. Primeiro, esse termo, galera, computação em nuvem, ele traz muita confusão na mente de algumas pessoas. A pessoa fica pensando assim, como assim computação em nuvem? Como é que funciona isso? Mas eu estou aqui para esclarecer, estou aqui para que vocês possam entender isso aqui e não errar mais questões sobre isso. Então, nuvem, gente, galera, nada mais é do que uma representação, uma metáfora de internet, certo? É uma metáfora do que é a internet. Ó, notem que a internet é sempre representada como uma nuvem, certo? Nuvem é uma metáfora para a internet. Vou fazer vocês entenderem melhor. Vamos aqui para o próximo slide. Eu acredito que na casa de vocês, a estrutura da internet deve ser mais ou menos assim. Ó, tem um roteador qualquer. Aí, lá na sala tem um notebook, lá no quarto tem um notebook do pai, por exemplo. Isso aqui, essas ondinhas vermelhas aqui são como se fossem ondas para conexão Wi-Fi, certo? Lá na cozinha, por exemplo, tá a sua mãe. Lá no quarto tá a sua irmã, certo? E tá você na sala com o computador ligado no cabo. Beleza. Olhem bem essa estrutura, gente. Vocês têm um roteador e o roteador tá ligado todo mundo nesse roteador, certo? A jeito que tá aqui até o momento, o que acontece? O jeito que tá aqui até o momento, eu consigo comunicar um computador com o outro. Ou seja, o computador da sala, com o computador da mãe, com o computador da irmã, com o computador do pai. Eu consigo conectar. Mas até o momento eu tenho acesso à internet? Não, eu não tenho acesso à internet. Pode ver que eu não tenho aí aquele símbolo da nuvenzinha até o momento, certo? Esse desenho aqui de cima é um desenho à parte, um desenho separado. Então, o que acontece? Eu já tenho um roteador em casa, todo mundo pode conectar, mas não tem acesso à internet, tem acesso apenas um computador ao outro, e eu vou lá e contrato um provedor, certo? Que pode ser a Oi Velox, pode ser a Claro, a Vivo ou qualquer outra operadora, a NET, certo? Qualquer operadora que vocês estejam mexendo, qualquer provedor. Então, aqui geralmente, os provedores de hoje em dia são por fibra, certo? E tem um aparelhinho desse aí que é chamado de modem, certo? Mas isso aqui é só para ilustrar, não é o nosso foco. Tem um aparelhinho chamado modem, certo? Que ele vai receber essa fibra, e é esse aparelho, ele pega daqui dele, ó. É daqui dele, desse aparelho aqui do modem, que ele vai pegar e passar para internet. Vai passar a internet para o roteador. E a partir desse momento, o roteador, ele joga a internet para os outros dispositivos que estão ligados nele. Certo? E o provedor é que liga a gente na internet. Então, se a gente continuar, é ele que vai ligar na internet. É por isso que lá da sua casa, por exemplo, da sua casa, vamos imaginar que você está nesse computador aqui, você consegue, por exemplo, jogar com um amigo seu, certo? Ou uma amiga sua, que está em outro lugar. Vamos supor que você está num bairro lá no começo da cidade, e a outra pessoa está num bairro lá no final da cidade, certo? Seja da nossa capital, Belém, seja das redondezas, Ananindeua, Amarabá, certo? E mesmo assim conseguem se comunicar. O que faz essa comunicação externa? Ou seja, aqui é interno. Toda essa parte aqui é a rede da sua casa, certo? É a rede da sua casa. Como é que você, da rede da sua casa, nesse computador aqui, que nesse exemplo aqui eu vou chamar de A, computador A, consegue comunicar ao computador B através dessa nuvenzinha, certo? Que nada mais é do que uma metáfora para a internet. Beleza? Metáfora para a internet. Esse meu outro esquema aqui, ele fala a mesma coisa. Esse meu esquema aqui, ó, é um computador A
Cadê? Sumiu aqui. Isso. O computador A está querendo comunicar com o computador B. Sendo que esse aqui, por exemplo, está em Belém. E esse aqui está em Marabá. Certo? Como é que eles vão fazer para se comunicar? Como é que eu posso me comunicar, jogar com uma pessoa, pegar um exemplo de jogo que está em alta, né? Como é que eu posso jogar com uma pessoa que está em outra cidade? Sim, tem uma nuvem que comunica a gente. Essa nuvem é a internet, certo? Não é o foco aqui a gente entrar, explicar essa nuvem toda, tal, que aí já vai ser aula de redes, ok? Mas eu quero que você entenda a princípio que essa nuvem que eles falam, quando eles falam de computação em nuvem, cloud computing, é a internet. Beleza? Acho que deu para entender. Uma vez que eu entendi, agora a gente já sabe o que é nuvem, professor, mas o que é computação em nuvem? Eu trouxe aqui primeiro algumas dicas formais, algumas definições formais que geralmente aparecem em prova. Essas definições aqui, gente, eu tirei de concursos, tá? Não é aleatório. Então vamos lá. O que ele fala aqui? Deixa eu só pegar aqui. Só um instantinho. Aqui. O que ele fala aqui? Ele fala: a computação em nuvem pode ser definida como um conjunto de recursos virtuais, recursos virtuais facilmente utilizáveis e acessíveis, tais como o hardware. Eu vou trocar aqui, abrir meu programa, que ele é mais fácil de mostrar aqui para vocês, tá? Vamos lá, deixa eu dar essa aqui rapidinho. Vamos lá, nós estamos aqui. Prontinho. Então vamos lá. Definições formais, como eu falei para vocês. A computação em nuvem pode ser definida como um conjunto de recursos virtuais. Olha aqui, recursos virtuais, certo? Utilizáveis e acessíveis, tais como hardware. Hardware, para quem não sabe, é a parte física do computador. Plataforma de desenvolvimento, serviços, data center, servidores distribuídos em diferentes posições geográficas pelo mundo. Tá vendo? Olha a definição. É um conjunto de recursos virtuais, são vários recursos que são virtuais. Como assim? Então, por exemplo, eu vou começar aqui dando exemplo. Um exemplo básico. Lá na frente a gente tem mais exemplos, mas por enquanto eu vou falar alguns para vocês. Um exemplo básico é o seguinte. Imagine que eu quero que você tenha acesso a um documento meu em PDF. Você tem acesso a um documento meu em PDF, mas eu estou aqui na minha casa e você está lá em outra cidade. Certo? Qual seria o jeito mais viável para você ter acesso a esse documento? Certo? Vamos esquecer aqui o WhatsApp. Por enquanto, que eu sei que a maioria ia mandar para o WhatsApp. Mas, antes do WhatsApp, como é que a gente mandava? Por e-mail. Certo? A gente mandava por e-mail. E antes do e-mail, imagina que eu só tivesse o pendrive. Se eu tivesse apenas o pendrive e eu ia ter que salvar esse arquivo no pendrive, você já pensou? Eu salvo esse arquivo no pendrive, faço uma carta, boto o endereço para a pessoa que está lá em outra cidade, até chegar lá. Hoje em dia, isso não é necessário mais. Por que não é necessário? Porque agora nós temos a nuvem. Esse serviço de armazenamento e compartilhamento de arquivos agora está na nuvem. Ou seja, ela está na internet. Certo? Vocês estão conseguindo compreender? Então, ela está na internet. Eu simplesmente pego esse meu documento em PDF, eu vou fazer aqui para vocês ao vivo, certo? Eu pego esse documento meu em PDF, eu coloco num serviço de nuvem, num serviço de armazenamento em nuvem, certo? Coloco o serviço de armazenamento em nuvem e
eu posso disponibilizar para qualquer pessoa em qualquer parte do mundo que tenha apenas um navegador, possa baixar isso, possa ler esse meu PDF, possa estudá-lo e tudo mais, como é o caso das nossas aulas aqui, certo? Essas aulas aqui eu pego, coloco elas em PDF e disponibilizo para vocês gratuitamente através do quê? De um serviço de arquivos em nuvem, certo? Mas só que, professor, é só isso que a nuvem faz? Eu já vou me adiantar e dar um exemplo bem legal aqui para vocês entenderem. Então, imagine o seguinte, imagine que você tem maior vontade de ter um computador muito forte, um computador gamer, vamos supor. Olha um serviço interessante. Um computador gamer. Só que um computador gamer, vamos supor que um computador gamer intermediário custe no mínimo aí, somente o gabinete montado, uns R$3.500. Com monitor e tudo vai para perto de R$5.000. E você não tem esse dinheiro no momento. Você não tem esse dinheiro no momento. Certo? Só que a empresa X, ela tem esse dinheiro. Por exemplo, a Microsoft tem esse dinheiro para montar esse servidor. Então o que a Microsoft fez? Ela foi lá, comprou um servidor, um computador muito forte, um computador com a configuração muito alta, que vai conseguir rodar qualquer jogo. Esse computador deles, e deixou lá na loja deles, vamos supor que seja em São Paulo, deixou lá na loja deles em São Paulo, certo? Tá aqui, ó. Eu vou fazer um desenho aqui para facilitar a visualização. Então tá aqui, ó. Esse daqui é o servidor, certo? Que está em São Paulo. Ou então eu vou fazer aqui um quadro branco, vai ficar mais fácil pra gente, né? Aqui está você, certo? Que você está sem dinheiro, infelizmente, só por enquanto, mas daqui a pouco você vai ser concursado e aí você vai ter dinheiro. E aqui é esse daqui é o servidor, é um computador gamer, vamos falar assim, computador gamer da Microsoft. A Microsoft gastou, vamos supor aqui, tá? Ela gastou 20 mil para montar esse computador gamer, a Microsoft. Certo? Para você montar só o seu, você ia gastar uns 5 mil, mas ela gastou uns 20 mil aqui porque ela não fez só para você, né? Ela fez para várias outras pessoas. Então, olha como é que funciona. Você não tem esse dinheiro, mas você tem acesso à internet. Vou colocar aqui você e a nuvem, certo? Que representa a internet. Vou botar só "in" aqui. Você tem acesso à internet. Então, o que a Microsoft fez? Olha, eu tenho um computador muito grande, eu vou botar toda a configuração dele disponível na nuvem. Toda coisa dele disponível na nuvem, certo? Tudo dele está disponível na nuvem aqui. Ou seja, se você quiser rodar um jogo pesado, vamos falar aqui, por exemplo, um jogo aqui que vem na minha mente, deixa eu ver, Fortnite. Imagina que você quer jogar Fortnite e seu computador não abra, certo? O Asphalt 8, certo? Forza. Então, vai lá. O que você vai fazer? Através da internet, você vai acessar esse computador, que isso aqui no caso é um servidor físico, ou seja, você está acessando um hardware e está mandando o jogo abrir. O jogo está bem aqui, ó, no carro ali de corrida, ó. Certo? Então, você abriu o jogo aqui. Quem tem o computador que tem placa de vídeo, que tem mais de 32 GB de memória, que tem um HD NVMe de última geração e tudo, quem tem é ele. É esse computador aqui. O seu não está rodando, você está usando o seu computador, certo? Você está usando o seu computador que está com acesso à internet e você está acessando um hardware, ou seja, uma peça de um computador, que no caso aqui é um gabinete montado com PC gamer, para abrir. O game em si está abrindo aonde? O game em si está abrindo lá no servidor da Microsoft. Só que daqui você consegue jogar.
E sabe quanto é que a Microsoft te cobra por isso? Ela te cobra apenas R$30 mensais. Certo? R$30 mensais. Para montar um computador game você precisa de 5 mil. Você não tem 5 mil, mas R$30 mensais você tem? Você tem. Certo? É viável para você. Certinho? Deu para entender então? Esse é um dos serviços, certo? Que pode ser disponibilizado na rede. É por isso que o nome, gente, é computação em nuvem. É basicamente, quando ele fala assim, computação em nuvem, não é a definição formal, mas que para que você entenda, ó, computação em nuvem é igual, são serviços, os mesmos serviços, as mesmas operações que um computador pode fazer. Deixa eu só arrastar mais para cá. Pode fazer porém disponibilizado através da internet. São os mesmos serviços. Gente, vamos supor, eu posso armazenar um arquivo no meu computador pessoal, na minha casa? Posso. Mas através da computação na nuvem, eu posso armazenar isso na internet. E isso é muito mais vantajoso. A gente vai ver as vantagens, certo? Mas de cara já dá para falar que uma das vantagens é a disponibilidade. Certinho? Outra coisa. Vamos partir aqui para... O que mais que o computador pode fazer? Eu posso processar arquivos pesados? Sim, eu posso. Abrir um programa pesado, certo? Abrir um AutoCAD, abrir um Photoshop no meu computador, eu posso. Assim como eu posso abrir o Photoshop como uma aplicação na internet através do navegador. Certo? Então o que é computação em nuvem? São serviços ou operações que um computador normal pode fazer, porém só que é disponibilizado através da internet. Certo? Vamos voltar lá para o nosso slide. Nós estamos aqui nesse conceito aqui, ó. Computação em nuvem é um ambiente de computação baseado em uma imensa rede de servidores. Por que imensa rede de servidores, professor? A internet, lembra? Eles podem ser físicos. No nosso exemplo lá do gamer, é um físico, né? Ou virtual. Ó, o nosso exemplo lá do arquivo em PDF, ele não fica armazenado literalmente em um HD, certo? Ele fica lá virtualmente, ele fica lá na nuvem, no espaço na nuvem, certo? Trata-se de um conjunto de recursos, tais como capacidade de processamento, capacidade de abrir programas, processamento, armazenamento, guardar. Quem aqui nunca guardou foto no Google Fotos, por exemplo? Certo? Onde é que ficam essas fotos? Ficam armazenadas. Aonde? Na nuvem. Tanto é que quando você troca de celular e você coloca a sua conta, já estão lá todas as fotos de novo. Conectividade, plataformas, aplicações. Acabei de citar uma aqui que é o próprio game, é uma aplicação, certo? Serviço. Olha, serviço que antes eu só tinha no meu computador, agora eu posso ter na internet. Vamos supor, gente, que você está fazendo um TCC da faculdade. Você está fazendo um TCC, é um trabalho muito importante. Você está fazendo em 4 pessoas o TCC da faculdade de vocês. Seria bastante interessante, por exemplo, se eu pudesse escrever aqui, automaticamente tudo que eu escrevo, vamos usar aqui o Word, certo? Para fazer o TCC, que o Word a gente já trabalhou em aulas anteriores. Estou usando aqui o Word para fazer meu TCC. Olha como seria interessante se no momento que eu digitasse aqui, já salvasse e já pudesse ver, um outro integrante do grupo já pudesse ver essas alterações. Certo? Olha que interessante. Lá na casa dele, o outro integrante já pode ver a alteração no momento que eu salvo. Por quê? Eu estou salvando na nuvem. Eu estou salvando na internet. E ele lá com acesso à internet, ele precisa ter algum programa? Não. Ele só precisa ter o acesso à internet. Certo? Então vamos lá. Outra definição. Computação em nuvem é a distribuição de serviços de computação. Olha lá, são serviços do computador distribuídos. Certo? Na internet.
servidores, armazenamento, banco de dados, redes, software, análise, inteligência, proporcionando inovação rápida, recursos flexíveis e economia na escala. Professor, como assim banco de dados? Vou dar uma explicaçãozinha. Imagine que eu tenho uma loja de roupas, certo? E hoje eu estou aqui na minha loja, eu quero saber quanto é que eu vendi. Eu posso olhar, enquanto eu estiver fisicamente na minha loja, eu posso ver lá que eu vendi 10 mil de roupa, certo? 10 mil em roupas. E aí, de repente, eu precisei fazer uma viagem uma viagem de negócio para comprar novas roupas e quero saber lá onde eu tô, lá em Goiás, lá no Nordeste, onde o pessoal compra roupa, certo? Eu quero saber quanto foi que eu faturei. Mas dá para me saber, eu estando lá no Goiás ou lá no Nordeste? Somente se os meus bancos de dados, ou seja, os meus dados sobre as minhas vendas, sobre os produtos que eu vendi, estiver na internet. Se tiver apenas no meu computador, que ficou lá na minha loja, não tem como eu acessar. Certo? Eu acredito que cada vez que a gente está vendo definição aqui, pode estar clareando mais para vocês. Então vamos lá. A computação em nuvem é a entrega sob demanda de poder computacional. Olha aqui, sob demanda. Isso aqui você pode decorar aqui, que eu vou já mostrar para vocês. É a entrega sob demanda de poder computacional. Então você vai ter um poder de um computador na internet. Armazenamento de banco de dados, como já expliquei. Aplicações, são serviços que eu já expliquei. Outros recursos de TI por meio de uma plataforma de serviços de nuvem via internet, com uma definição de preço conforme o uso. Olha aqui, ó, sob demanda, você lembra? Sob demanda aqui, e definição de preço conforme o uso, certo? Eu vou já explicar isso aqui para vocês. Perfeito? Então vamos lá. A última definição. A computação em nuvem é o conjunto de recursos que permite ao usuário da internet, em qualquer lugar, com qualquer sistema operacional. A computação em nuvem depende do sistema operacional? Não. Ela só depende do que? Da internet. Perfeito? Vou botar o oizinho aqui de internet. E qualquer dispositivo de hardware, ou seja, não tanto faz se for tablet, computador, telefone, se for Alexa, tanto faz. Utilizar recursos na internet da mesma maneira que utilizaria tais recursos instalados na sua própria máquina. Certo? Então, gente, a essa altura eu creio que ficou já bem claro o que é nuvem e o que é computação em nuvem. Perfeito? Vamos prosseguir. Olha, aqui uma tirazinha para você, certo? Para você refletir. O cara tá aqui, tem certeza que você sabe guardar arquivos em nuvem? E o cara botando o arquivo em nuvem lá, ó. Certo? Isso aqui é o candidato que não assistiu nossas aulas, é o candidato que não está se preparando, que nem você está se preparando agora. Certo? Vamos lá. Exemplos mais comuns. Gente, eu tenho certeza que se você olhar aqui, provavelmente, é bem provável que você tenha usado já algum desses serviços aqui. O Mega, Dropbox, Google Drive, o Amazon, o iCloud, que é o da Apple, certo? Da Apple, o Backblaze e assim vai. Vou aproveitar aqui e vou mostrar para vocês aqui de forma prática. Vou mostrar aqui um arquivo no Google Drive, tá bom? Então vamos lá, vamos ver na prática, certo? Vou abrir aqui o navegador. Abrir aqui o navegador, pode ser um navegador qualquer aí. No meu caso aqui eu abri o Chrome, correto? Eu abri o Chrome e vou procurar aqui por Google Drive. Procurei aqui Google Drive, posso clicar no primeiro link, certo? Onde ele fala, olha o que ele já fala para mim: acesso fácil, seguro ao seu conteúdo. Armazene, compartilhe e colabore em arquivos e pastas utilizando qualquer dispositivo móvel, tablet ou computador. Eu já vou acessar. Vou colocar aqui meu usuário e senha, né? Rafael nos concursos.
Prontinho. Pronto. E aqui eu já acessei, por exemplo, certo? O meu Google Drive. Você pode ver que eu tenho gratuitamente, qualquer um que faz a conta, ele tem 15 GB para usar. 15 GB para usar, certo? Gratuitamente. Só que se você quiser mais espaço, vai ter que pagar. É aí que entra aquela questão de sob demanda. Eu vou já explicar melhor daqui a pouquinho, certo? Então vamos supor que eu tenho aqui no meu Google Drive e eu quero disponibilizar mais um serviço. Eu quero disponibilizar mais um serviço, certo? Mais um documento. Como é que eu faço? Vamos lá. Eu posso vir aqui em novo, upload de arquivo. Eu vim aqui, eu já deixei aqui em músicas, por exemplo, eu deixei aqui só pra gente ficar fácil a gente entender. Slide completo, que é a banda branca. Eu clico aqui. Espera ele carregar, ó. Carregou aqui, ó. Uma vez que tá aqui, agora eu já tenho acesso a ele na internet. Tá vendo? Tá vendo aqui, ó? O slide que eu fiz dele, o primeiro até o de hoje, certo? Todo o slide. E eu posso clicar aqui e compartilhar, fazer download. Eu posso compartilhar com vocês, ó. E é assim que eu vou compartilhar, certo? Eu vou compartilhar para quem? Pode ser restrito para só algumas pessoas. Pode ser para qualquer pessoa que tenha o link, certo? E assim vai. E por exemplo, se eu pegar e quiser compartilhar, eu posso copiar esse link e vou deixar lá para quando colocar esse link aqui lá, ó, clique aqui na descrição para você baixar. Você vai clicar nesse link aqui, automaticamente vai abrir essa mesma tela para você. Você vai poder aqui no canto e baixar o arquivo. Ou seja, eu não precisei mandar para cada um dos meus inscritos no WhatsApp, ou não precisei pegar, copiar no pendrive e enviar para cada um, ou enviar no e-mail de cada um. Não, simplesmente está na nuvem e pode baixar quem quiser, porque eu estou disponibilizando gratuitamente, certo? Nesse caso, só para vocês fecharem informática, certinho? Então, vamos lá. Certo? Vamos lá. Continuar aqui. Aqui eu pude demonstrar como é que você faz com o Google Drive, certo? Google Drive. O Dropbox, o Amazon também oferece o mesmo serviço. Eu vou entrar aqui no site do Dropbox só para você ver. Ó, vamos lá. Dropbox. Entrei aqui. Ó. Junte-se aos mais de 700 milhões de usuários registrados que confiam na Dropbox. Fácil de usar, confiável, é privado, depois a gente vai ver isso aqui em outra aula. Seguro, não é por acaso que o Dropbox é escolhido para armazenar e compartilhar seus arquivos mais importantes. Então o Dropbox ele oferece basicamente o mesmo serviço do Google Drive, certo? O mesmo serviço do Google Drive. Se você for bem aqui na descrição dele, quando você pesquisa Dropbox, aparece a descrição dele e vai te falar aqui, ó. É um serviço de armazenamento e partilha de arquivos, baseado em computação em nuvem, tá vendo? Isso aqui, gente, é muito útil, certo? É muito útil mesmo. Vamos lá, vamos continuar. Exemplos mais comuns. Aqui eu dei alguns exemplos mais comuns, outros exemplos aqui. Aqui eu quero dar um exemplo bem específico, que é o Office 365. Na minha época, por exemplo, quando eu vim fazer TCC há bastante tempo atrás, não tanto assim, mas já faz um tempinho, quando eu estava fazendo TCC, ainda não estava tão difundida essa questão de computação em nuvem. Então, o meu arquivo original, ele ficava em casa. Toda vez que o professor solicitava uma alteração no meu TCC para me redigir melhor, para me fazer outras coisas, eu tinha a melhor maneira de eu fazer isso era levando meu notebook, certo? Eu levava meu notebook para lá porque era mais fácil, ou isso no começo do meu TCC, ou certo, eu tinha que vir para casa, anotar tudo no caderno e vir para casa e fazer as alterações que ele pediu. No meio para o final, como eu demorei para entregar o TCC, já tinha esse serviço que é o OneDrive. O OneDrive é da Microsoft,
certo? É o mesmo Google Drive, só que o Google Drive é do Google, o OneDrive é da Microsoft, certo? E aí, o que aconteceria? Eu abri aqui, eu vou abrir bem aqui o meu Word, como eu já abri para vocês em outras aulas. Vamos supor que eu vou lá e digito qualquer coisa aqui, tá? Digito qualquer coisa, eu posso clicar aqui, ó, arquivo salvar como, e eu posso salvar diretamente no OneDrive, tá vendo aqui, gente? Ou seja, eu salvando aqui vai salvar diretamente na nuvem. Então, eu fazia isso aqui em casa, quando eu chegava lá, ele mandava eu corrigir, eu lá na biblioteca, ou então pelo celular, eu já fazia as alterações que ele queria, que ele solicitava para mim, certo? A orientação do TCC. Beleza? Fácil de entender? Certo? E a solução integrada para isso aqui eu estou salvando lá no não salvar. Isso aqui eu estou salvando, né? Nesse exemplo meu aqui, eu estou colocando aonde? Estou colocando no OneDrive. Só que eu não consigo usar, por exemplo, o Word online para me poder editar de onde eu estiver. Só que a Microsoft ela tem uma solução para isso que não é apenas armazenamento. Tá vendo? O OneDrive é armazenamento e partilhamento de arquivos. Agora são serviços, são aplicações. Assim como a gente viu lá nas definições, que tem aplicações, ó, serviços, tá vendo? E aplicações que são disponibilizadas, olha aqui, ó, serviços, certo? Plataformas, aplicações que são disponibilizadas. Então, imagine você ter o Word onde você quiser, certo? Imagine que você tem o Word onde você quiser. Eu aqui não tenho ele porque ele é pago. Eu não tenho ele para mostrar para vocês. Só que o próprio Google também tem esse mesmo serviço, que é algo similar ao Word, certo? Ao pacote Office, que é o Google Docs. Ó, eu vou mostrar para vocês aqui. Google Docs, onde você pode editar os documentos. Olha, pode ser um documento, ou seja, se eu quero digitar um texto como se fosse o Word, posso usar o Google Docs. Ele também oferece planilhas, como se fosse o Excel, apresentação, como se fosse o PowerPoint, certo? Tudo isso é um editor, é uma aplicação online. Vou colocar aqui em branco, ele vai abrir para mim. Você pode ver que ele tem aqui, basicamente, as mesmas opções do Word, só que bem mais básico. Na verdade ele é muito mais limitado, muito mais básico. Tem muita coisa que o Word faz que ele não faz aqui, certo? Mas se você tiver a versão paga, a versão premium, aí sim fica bem legal. Beleza? Então mostrei exemplos de armazenamento de aplicações para vocês, que vocês possam entender, tá bom? E não precisar decorar. Vamos prosseguir para a aula. Quais são as vantagens disso, professor, da computação em nuvem? Bem, economia. Como assim economia, professor? Aquele caso lá da pessoa que quer comprar um PC de 5 mil reais e agora ele paga 30 reais por mês, certo? Outra coisa de economia, por exemplo, antes, grandes empresas, vamos pensar aí em grandes bancos. Toda vez que um banco grande, um banco privado ia ser montado, ele precisava do quê? De um local especial para armazenar esses supercomputadores, de funcionários especiais, funcionários qualificados para poder mexer, fazer a manutenção disso, certo? Manutenção e a segurança desses dados que ficavam nesses servidores, certo? Hoje em dia não precisa mais disso, porque estudos dele ficam em nuvem, fica lá na internet, certo? Tanto é que às vezes é comum você ir lá num caixa e você falar, sistema fora do ar, opere outro caixa, que esse caixa não está funcionando. Por quê? Ele não está conseguindo comunicar com a nuvem deles, certo? Então, colaboração. Por que colaboração? Como eu falei, eu daqui eu posso estar editando um documento e outra pessoa que está fazendo o TCC junto comigo está editando outra parte do mesmo documento. Escalabilidade, é muito fácil a gente crescer isso, a gente aumentar isso, porque está tudo na internet. Eu não preciso de um software para poder acessar isso, certo? A disponibilidade, toda vez que eu tenho internet está disponível para mim. E a segurança, você viu que por mais que o Google Drive seja pago, seja gratuito, aquela versão lá do Google Drive, eu não tenho que colocar usuário e senha, certo? Tem que colocar usuário e senha. Vamos lá? O que significa uso sobre demanda? Aparece muito em questões isso. Eu vou explicar dando exemplo.
O Google Drive, gente, ele é gratuito, como eu falei? O Google Drive, sim, ele é gratuito. Tá aqui o Google Drive. Só que se eu quiser acima de 15 GB de armazenamento, eu tenho que comprar armazenamento. Certo? Olha o que ele está falando. O plano de 15 GB é gratuito. Agora 100 GB eu vou pagar R$ 6,99 por mês. 200 GB eu vou pagar R$ 9,99 por mês. Imagine o seguinte, aquelas fotos que você não quer perder nunca. Você sabe que você pode botar no HD externo as fotos, só que o HD pode pifar, pode dar problema uma hora ou outra, vai dar problema. Ainda mais se ele ficar caindo, se ele ficar em local úmido, pode dar problema. Certo? Então, você colocando na nuvem, nunca vai dar problema. Entendido? Aquelas fotos são importantes demais para você, certo? Então, isso é sob demanda. Ou seja, eu preciso, por exemplo, acessar um computador que tenha configuração X, uma configuração top. Então, vou pagar quanto? Não, para essa configuração eu vou pagar, sei lá, R$ 100 por mês. Não, eu preciso de um computador que tenha configuração muito mais top do que essa. Então, agora eu vou pagar R$ 200 por mês. É sobre demanda, é de acordo com o uso que eu preciso. Certo? Isso significa sob demanda. E agora é a hora da gente praticar, certo? A parte teórica já acabou, vamos praticar isso daí. Primeira questão, da banca setup, certo? Eu quero fazer uma pequena observação aqui, gente. Infelizmente, tem esse tópico no conteúdo programático da disciplina de noção de informática, tem esse tópico no concurso da SEMAS, da Banca Setup, porém, a própria Banca Setup não tem muitas questões disso. Então, o que eu fiz? Vocês vão ver aqui, apenas nesse tópico, nos outros tópicos eu fiz muito pouco isso, mas aqui vocês vão ver que eu peguei questões da Banca Setup, da Banca FADESP, que também faz concurso aqui para o Pará, da Banca Quadrix, da Consulplan, ok? Mas vamos lá, as primeiras aqui são da Setup. Então, olha, a Banca Setup. Banca Setup agora 2021. Sobre computação em nuvem, analisa as afirmativas a seguir e marca a alternativa correta. 1. A computação em nuvem permite que o usuário mantenha exclusivamente, essa palavra já tem que ter medo, seus dados, bancos de dados e documentos disponível para acesso remoto. Quer dizer que se eu tiver, por exemplo, esse meu PDF que eu coloquei na nuvem, eu só tenho ele somente na nuvem, ele some automaticamente no meu computador? Não, né, gente? Tá estranho isso aqui. Não sendo possível em nenhum modelo de serviços abrir mão de aplicações e demais recursos locais. Eu não posso ter aplicações e recursos locais? Nossa, isso aqui tá totalmente falso, né, gente? Totalmente falso. Vamos ver essa segunda aqui opção. Uma desvantagem da computação em nuvem é o uso de recursos sob demanda, tá certo? Certíssimo, até aqui tá certo. Sob demanda, conforme a gente viu. Os recursos podem ser contratados conforme a necessidade do usuário. Correto. Então, nosso gabarito é a letra C. Apenas a afirmativa 2 está correta. Perfeito? Vamos para o próximo. Opa! Então, pessoal, eu fiz uma pequena pausa aqui nesse vídeo porque ele acabou ficando muito grande. Ele já tem aí quase 40 minutos. Eu fiz um pequeno corte e vamos continuar na próxima parte, ok? Onde a gente vai focar 100% em questões. Certo? Obrigado, gente. Vamos lá, vamos quebrar a banca. Até a próxima.